Olá pessoal, bom dia. Convidar vocês para me acompanhar nesse vídeo aqui para a gente falar de planificação, dando continuidade ao nosso conteúdo de geometria. Nós vamos falar hoje sobre planificação. No livro do quarto ano, na página 253, tem este molde. Eu recortei lá na página 253. Vocês também vão fazer isso. E já deixei aqui adiantado os materiais que a gente vai precisar. A fita, facilita, né? Se alguém tiver aí. Já deixei recortado aqui alguns pedacinhos. O canetão para mim fazer algumas marcações, a tesourinha para recortar, como a gente já fez o recorte, né? E a régua, ela serve para a gente fazer as dobraduras aqui. Então veja bem, nós temos aqui uma figura planificada. Nós vamos fazer a montagem dessa figura para que vocês entendam então como que é uma figura quando ela está planificada. Então neste caso aqui nós vamos formar uma pirâmide de base quadrada. Essa vai ser a nossa figura. A base da pirâmide é esse quadrado. E aqui cada triângulo que formou são as faces laterais da pirâmide. Então nós chamamos isso aqui de face, ou os lados da pirâmide. Depois a gente vai ter aí, aproveitando os elementos, né? Aproveitando a figura, nós temos aqui os vértices. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é um vértice. Aqui também é vértice. Cada cantinho da figura é um vértice que se forma, certo? São os vértices da figura. O que são arestas? Arestas são as linhas que ligam de um vértice a outro. Então, se eu tenho um vértice aqui em cima e esse vértice aqui embaixo, esta linha que está ligando os dois vértices são chamadas de aresta, tá bom? Da mesma forma aqui, está fácil para identificar, eu tenho um vértice aqui nesse cantinho, aqui tem outro vértice, então esta linha que liga os dois vértices é a aresta. E a face é a região plana de uma determinada figura. No caso aqui a pirâmide quadrada, ela é composta por um quadrado e 4 triângulos. 1, 2, 3, 4 triângulos. São as 4 faces. E isso aqui, a face da base. Então são 5 faces numa pirâmide de base quadrada. Bom, vamos fazer a montagem da figura então. Como eu disse, a gente vai aproveitar a régua para fazer essas dobras. Você coloca em cima da linha, facilita para dobrar. Pode fazer sem a régua também, mas a régua ela vai facilitar bastante, ó. Depois eu vou dobrar ao contrário. Agora é só a gente inverter, né? A folha já foi dobrada, então a gente inverte aqui para o outro lado. Poderia ser para esse lado mesmo, mas como a folha já está pintada aqui, né? Vamos aproveitar a parte pintada, que facilita a visualização. Ok, feito isso, você vai colocar aqui a base da pirâmide e vai levantar as faces dela. Aqui a gente vai usar as fitas para unir os lados.
Tem um modelinho também de colar, entendeu? Mas só que essa daqui não tem a borda para fazer a colagem. Eu achei mais prático colocar a fita. Claro que aqui é para a gente ter uma ideia, né? Não vai ficar perfeitinho. Para a gente ter uma ideia de como é a figura. Então aqui nós temos, ó, a pirâmide de base quadrada. Toda pirâmide ela tem uma única base. Essa é a base da pirâmide. A base dessa pirâmide é quadrada. O que diferencia a pirâmide de um prisma? O prisma ele tem duas bases, então seria uma base aqui embaixo e outra aqui em cima. A pirâmide não, ela só tem uma base que sustenta a figura lá embaixo e ela tem um ponto, aqui uma ponta, né, que a gente fala. Essa ponta ela vai se unir com todos os lados da base. Então, se a base é quadrada lá embaixo, ela tem 4 vértices lá na base e tem um vértice aqui em cima. Então, esse vértice de cima ele se une com os 4 vértices lá de baixo. Então, vocês podem acompanhar aqui comigo. Nós temos um vértice aqui na ponta, aqui mais um 2, aqui mais um 3, aqui mais um 4 e aqui mais um 5. 5 vértices. Quantas arestas? São essas linhas aqui, ó. A gente pode contar 1, 2, 3, 4. Aí lá na base conta também, ó. 5, 6 aqui na lateral, 7 aqui e 8 nessa lateral. Então ela tem 5 vértices, 5 faces, porque as faces são as regiões, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Essa é a pirâmide de base quadrada. Vou desmontar aqui novamente, porque em geometria cai muito sobre planificação, assim, em provas, ele te dá a planificação de uma figura e você tem que saber que figura é. Vou desmanchar aqui. Se a gente planificar essa pirâmide, quem não tem a fita não precisa usar, tá? Quem não tem a fita só fazer aqui, você já vai entender como que é a pirâmide. Só fazer esse movimento que você já entende como que é a pirâmide. Mas agora falando da planificação, então, a planificação é como se você abrisse a figura. Ó, imagina abrindo essa figura, né, igual eu fiz aqui um corte. E aí você planifica ela, você abre essa figura e ela fica planificada, né? Nesse modelo aqui, ou se você virar aqui para a gente ver as linhas, fica mais fácil de compreender, né? Então aqui nós temos a planificação de uma pirâmide de base quadrada. Minha proposta então é que vocês peguem o livro de vocês aí na página 253. Também tem esses modelos aqui na internet para retirar, né? Mas pega do livro lá que está mais prático e desenvolva esse modelo aqui da pirâmide. Vocês estão aí com a liberdade de utilizar mais um molde aqui do livro. Vocês podem escolher, a gente vai usar outros em outros momentos, então escolha um apenas. Aqui a gente tem, ó, o modelo do cone, está na página 245. Temos o modelo do cilindro, o cubo, um paralelepípedo, um prisma de base hexagonal. Aqui tinha a pirâmide de base quadrada que eu retirei, né? Então essas são as figuras que tem aí para vocês montar. Não precisam montar todas. Quero que vocês escolham mais uma figura dessas aí para vocês fazerem a montagem aí, tá? Como eu disse, se não tiver a fita para colar, não tem problema. Você, na hora que fazer as dobras da figura, você vai juntar elas aqui, você vai entender
perfeitamente como que a figura se compõe. E aí planifica a figura novamente para entender bem. Não deixe de olhar a questão dos vértices da figura, tá bom? As arestas da figura, que são essas linhas, e as faces da figura, para que fique bem claro aí sobre o que é vértice, o que é face e o que é aresta.